Boa noite, eu sou Dagmar, sou artesã, moro em Cabo Frio, que realmente está muito frio, acho que para todos, não é? Só mesmo o calor do nosso Deus para nos aquecer e nos dar coragem assim para, a gente pegar no nosso trabalho e fazer com muito carinho. E por falar em carinho, eu hoje venho trazendo aqui amor em dose dupla. O amor perfeito. E o amor pela arte. Pelo menos eu penso dessa forma. Quando a gente parte para o artesanato, tem que ter amor, não é? E eu realmente sou apaixonada pelo artesanato. Eu sempre venho aqui, para os meus trabalhos, com Deus na frente, é claro, eu vou pintar essa delicadeza, porque na verdade faz até pena a gente pegar, mesmo que seja para pintar. Ela é tão delicada, que delícia de natureza. Eu amo a natureza. E aqui eu resolvia fazer o amor perfeito em cima do Oxford. Também resolvia trazer aqui, muito bacana para você que está aí começando agora com a pintura em tecido, principalmente tecido sintético, colorido, que eu faço. Este aqui é um amarelo gema cozida, tá? A gema crua tem outra tonalidade, não é? Então, antes de eu começar a minha pintura definitiva, eu pego uma tinta mais ou menos que se aproxime aqui da cor do meu tecido e faço aqui, como eu costumo dizer, uma caminha para ela, porque quando eu venho com uma tinta definitiva, ela já vai estar aqui preparadinha para receber e assim eu não fugir a tonalidade da cor da tinta com a cor do tecido, porque eu não posso pegar um tecido colorido e já jogando a cor definitiva em cima dela, porque a pintura também não fica delicada. Então eu sempre faço aqui uma base para passar a minha pintura definitiva. Agora, este aqui, como é um amarelo, eu pego um branco que já está bem diluído, não vou nem botar clareador, porque ele já está bem ralinho, é assim que eu gosto das minhas tintas. Então a flor, por exemplo, aqui o que mais se aproxima do meu tecido é o amarelo canário, mas se você não tiver o amarelo canário, faz aí uma misturinha do amarelo, caso você esteja pintando, né, esta cor, com um pouquinho de branco. Então também não passo branco, tá? Eu venho aqui, você vê que meu branco tá bem ralinho, que aí eu não vou nem precisar usar o clareador. Venho aqui, nem limpo meu pincel, não tem problema. Este amarelo fique um pouquinho borrado do branco, o que eu não posso é borrar o branco com o amarelo. E ele também é um amarelo tão delicado. E assim eu faço essa misturinha aqui, não misturo totalmente, apenas mexo pra lá e pra cá. Vou sujar o meu pincel aqui, mais um pouquinho. Não vou nem tirar o excesso, porque eu não vou usar o clareador, por ele estar bem ralinho. E vou preencher toda a minha flor. Estou com o pincel número 10, a cerda mal cortada, porque eu não gosto daquela cerda muito curtinha. E assim, olha, eu vou preencher toda a flor com esta mistura aqui, do amarelo canário com o branco. Mistura bem aqui no tecido, que é para ela penetrar bem aqui na trama, não ficar nenhuma falha. E sendo assim, aqui eu não preciso me preocupar com a próxima cor que eu venho, porque a flor vai ser branca. Mas aqui também, na parte onde vai ser o miolo, que tem aquele detalhe aqui,
também pode preencher, não tem problema, porque ele não vai dar diferença. Quando eu passar, mesmo eu passando este amarelo canário aqui, não vai dar nenhuma diferença. Vou preencher toda a minha flor. Aqui na hora desse zigue-zague aqui, tá vendo? Uma greguinha aqui. Eu vou pegar o pincel número 2. Se você não quiser pegar um pincel bem pequenininho, porque aqui no caso tem que ser o 0 ou o 2 no máximo. Você pode pegar assim, ó. E se ultrapassar aqui um pouquinho, ó, não tem problema, porque depois a gente sempre faz um detalhe, a gente faz uma sombra. E assim, olha, não tem problema que ele ultrapasse aqui da flor para o tecido, tá bom? Então, você pode ver que ele ficou clarinho, mas não está branco, mas também não está amarelo, da cor do tecido. E assim me dando a chance de eu trabalhar com ele com outra cor aqui em cima, seja ela qual for. Vou esfumaçar bem e já volto. Preenchi toda a minha flor com essa misturinha que eu fiz aqui, amarelo canário com o branco. Agora eu vou deixar ela puxar um pouquinho a tinta, porque aqui está bem frio, então ela demora um pouquinho mais para secar. Eu vou pegar este aqui, sem diluir, e vou passar aqui, ó, nas bordas da minha flor. Sem medo, tá? Não precisa temer de aí estragar a sua pintura, porque como ela vai ser uma tinta branca, eu vou querer as bordazinhas dela bem mais clarinha. E assim eu tenho aqui, olha, a oportunidade de cobrir um pouco aqui o risco. Passo só assim, ó, nas bordas. Não tem problema que ele ultrapasse aqui pro tecido também. Esse branco eu só não trago agora aqui pro miolo, porque esse aqui, como eu disse, ele é um roxo. Eu vou tentar ainda ver aqui se eu tenho exatamente essa cor. Ó, venho fazendo assim. Tá vendo? Não tenha medo, tá? Porque manchou o meu tecido. Não, porque você vai aqui fazer uma sombra depois. E assim, trazendo, ó, até aqui na beirinha da flor, podendo cobrir essa parte. E graças a Deus o Oxford é maravilhoso, né? Pra gente trabalhar. Esfumaça bem. Para ter certeza que a tinta está aqui, ó, penetrando na trama do tecido. Voltei e agora eu vou fazer, sabe o quê? Pegar um pouquinho mais daquele branco puro e venho, ó, reforçar aqui as bordas da minha flor. Porque ela está tão ralinha que ela fica como se eu tivesse usado a tinta pura sem o clareador. Entendeu? Por que que eu posso fazer isso? É como se eu estivesse usando assim a tinta sem diluir. E pode ver que ela continua sem estar aquele branco, né? Porque mesmo que eu passe o branco puro aqui, ela fica aquela mancha branca, mas não fica, tá vendo? Essa tonalidade aqui. Olha aqui no fundo da minha flor como está perfeito, ó. Quase igual a cor do tecido. E do lado avesso vai ficar a mesma coisa assim, deixando a minha tinta bem delicada. E eu continuo passando aqui sem me incomodar que ela ultrapasse da flor para o tecido. Porque depois eu venho aqui fazendo uma sombra assim, né? Que de uma forma que não vai aparecer que esse branco está aqui. Não deixo, ainda que no meio onde vai ser a cor mais forte, eu não passo. Só mesmo aqui nas bordas. Também, se eu quiser,
eu já posso vir aqui, ó, acentuando mais essa parte aqui que são detalhes. Meu Deus, ela tem muitos detalhes. Tá vendo? Olha, eu venho aqui seguindo mais ou menos, eu continuo aqui, tá? Com o meu pincel número 10, que eu gosto muito. Então, aonde eu vou precisar do branco, branco de verdade, eu já acrescentei aqui mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou preparar esta folha. Primeiro eu pego o amarelo, porque eu não vou sujar o meu amarelo com verde. Opa! E boto um pouquinho aqui do verde pistache. Com o tempo a gente até mais ou menos pode calcular aqui a quantidade de tinta sem pegar tinta para estragar. Então vou misturar também igual eu fiz. Agora o meu verde pistache está bem diluído, mas eu ainda quero mais. O que eu faço? Pingo uma gotinha d'água, pega um vidrinho assim, né? Deixa uma aguinha perto. E aqui eu vou preencher as minhas folhas da mesma forma que eu fiz com a flor, enquanto ela puxa mais aqui. E vou fazer a mesma coisa, o amarelo com o verde eu vou preencher toda a minha folha, tá? Também não preciso me preocupar se passar da pintura de dentro do risco para o tecido. Isso também não vai alterar em nada para mim, porque depois eu também venho aqui com uma leve sombra destacando a minha pintura do tecido. E assim eu vou preencher, só não passo bem aqui na direção onde eu passei o branco da flor, porque eu posso manchar a minha flor pelo fato de estar bem diluída a minha tinta. Mas conforme eu venho depois terminando a pintura da minha folha, então o que vai acontecer? Eu não vou manchar a minha flor. Também ultrapassou ali, mas você viu que eu permiti que isso acontecesse, então, sem medo, tá? No artesanato é livre. No artesanato a gente trabalha do jeito que a gente quiser. Temos que montar nossa forma de trabalhar. Cada um trabalha de um jeito, mas às vezes a pessoa pode ficar com medo. Não tem que ter medo. Temos é que meter a mão na massa. Então aqui da mesma forma, quando eu voltar aqui com a minha pintura definitiva, eu não vou também agredir a tonalidade aqui do desenho e nem ficando desproporcional ao tecido, fica sempre muito harmonioso e muito delicado. Então você vê que eu venho, ó, sem medo, tá? E vamos embora trabalhando, esfumaçando, para poder penetrar bem aqui no tecido, saber, ter certeza que e você viu que, ó, não apaga. Esse aqui eu nem fiz as nervurinhas, esse aqui eu botei só um pedacinho da folha, porque é assim que está lá no pé, parece só uma metade de uma folha. Agora já tá até diferente, né, porque a flor já tá ficando murchinha. Então a natureza é assim, a gente vai pintar a natureza, cada hora a gente olha para ela, ela tá de um jeito. É difícil a gente acompanhar, não é? Mas é muito tranquilo de pintar a natureza. Na verdade, eu gosto mais, eu apanho um pouquinho ainda, mas eu gosto mais de trabalhar com a natureza viva do que com a natureza morta. Porque a natureza viva está aqui, ó,
me dando exatamente as cores que eu gosto muito. E é a que eu quero para minha pintura. Lindo isso, não é? Bem, aqui eu não me incomodei de ultrapassar pro tecido. Eu vou esfumaçar bem para penetrar bem aqui, ó. A base da minha pintura já está aqui. Enquanto isso, se eu quiser fazer já alguns detalhes, arabesco, se eu quiser me arriscar aqui e já fazer um campo também aqui, um fundozinho para ela, sombra, também eu já posso, porque não vai passar para minha pintura, porque eu vou fazer bem delicado, mas eu prefiro esperar um pouquinho. Mas sempre que eu venho fazer um teste com cores de tinta, eu tiro um pedaço, eu tiro para fazer um teste nas minhas cores. Assim eu não corro risco de estragar a peça. E depois eu aproveito esse pano aqui para fazer um paninho para mim mesmo, achar que vai se perder. Como ela é branca, você pega um pincel, ó, filete, esse aqui é o 000 da Condor, 3 zeros, tá? Pega o branco puro sem diluir. É um trabalho delicado, mas assim eu consigo fazer mais ou menos perfeito. Porque, como eu sempre digo, perfeito é Deus. Mas eu tenho aqui que buscar deixar bem próximo da flor que eu estou pintando, porque afinal de contas eu estou tirando da flor natural. Então eu preciso chegar bem perto, tanto na tonalidade quanto no risco e dentro aqui dos detalhes, porque cada flor tem os seus próprios detalhes. E eu preciso aqui, ó, seguir para não ficar muito diferente. E assim não envergonhar a minha flor, não é? Então, quando fizer, tá vendo? Esses detalhes pequenininho, é bem pequeno. Isso aqui só vai conseguir fazer com este pincel fininho, tá? Esse acabamento aqui, ó, que eu estou fazendo. Quando você voltar com a tinta definitiva, ela não vai te atrapalhar, porque o contorno dela está bem acentuado, te dando aqui a chance de você trabalhar, fazer acabamento, sombra, tudo isso, e ele não se apaga mais, porque praticamente este branco aqui já vai ser o definitivo. Apenas ele vai se avivar um pouco mais quando eu voltar trabalhando com o pincel, porque eu vou precisar fazer uma leve sombra aqui, destacando uma pétala da outra, porque é muito branquinho mesmo, tá? Então até vale a pena fazer, olha, esses detalhes aqui.